vez. Shalom, irmãos. Hoje eu vou tentar trazer um pouco aqui, né, de alguns conceitos, né, da história que muitas vezes não é falado, tá? Eu vou tentar trazer aqui a questão dos calendários, tá? No passado, essa questão era muito forte. Por quê? Porque quem tinha um calendário que acertava as datas, o equinócio, a primavera, quem tinha um calendário com maior eficiência, né, ou seja, mais completo, ele tinha o domínio, tinha um poder. Por quê? Porque ele ia saber a hora de plantar, a hora de colher, né? A agricultura daria em fartura e isso move a economia, né? Um povo bem alimentado está satisfeito com seu líder, né? Com seus sacerdotes, tá? Um exército para guerrear com o outro precisa de comida, então o calendário era primordial, tá? As civilizações mais poderosas do passado, elas tinham os calendários, eles tinham os sacerdotes, né? Que eles eram astrólogos e são duas palavras, é astrólogo. Eita, me faltou a palavra agora. Mas daqui a pouco eu lembro. Então você vê o seguinte, que eles sempre estavam vendo as estrelas, né? Para ali conseguir ver, né? E astrônomo, eles eram astrólogos e astrônomos, né? Obrigado aqui aos universitários que sopraram aqui. Então, esses dois eram muito juntos. Hoje foi separado, né? Ali o misticismo da ciência foi separada, tá? E com isso, né, algumas coisas na ciência está sendo ignorada porque criou-se um conceito novo na época dos mais antigos, né? E essa civilização ali é a babilônica, né? Que eram os antigos sumérios. Eles tinham a maior eficiência ali naquele meio, né? Para conseguir prever no futuro, né, quando ia começar o equinócio de primavera e assim vai, tá? Então, a questão do calendário era muito ligado com os deuses, tá? E aí, a Babilônia, ela via o calendário lunar, né, que tem a ver com Inanna, né? Ali a deusa da lua era Inanna, tá? E aí tem muitas outras coisas envolvidas. Você vai ver civilizações que adoravam o sol, né? Ali literal, o sol é a base, né? E aí eles teriam um calendário solar, né? Uns cria que era a lua, outros cria que era o sol, outros acreditavam mais nas estrelas, e assim cada um ia formando seu calendário. Quem tivesse mais eficiência em conseguir prever as estações tinham mais produção na agricultura, e a produção na agricultura influenciava na política, na religião, né? Influenciava no exército, né? E nos vizinhos ao redor, né? Ou seja, significava poder. Um calendário, né, ali com mais exatidão em prever, né, o que ia acontecer no futuro, ele era sinônimo de poder, tá? Então, deixa eu colocar aqui a tela para a gente ver algo interessante. Eu queria começar, né, pelo calendário babilônico. Olha que interessante. A gente vê aqui, ó, o calendário babilônico é um calendário luno-solar composto de 12 meses lunares, tá? Então por isso que era tão, eles idolatravam tanto a deusa Inanna, tá? Que era uma deusa ligada à lua. Se você for ver algumas doutrinas hoje, né, algumas religiões que mexem com o ocultismo, tem esse deus lá, né? E bem aqui no Brasil, são religiões bem populares no Brasil, que tem até uma deusa com esse nome literal, tá? Que é a deusa Ista,
né? Ou seja, com o tempo ela foi mudando de nome. A deusa Ista, a deusa Vênus, a deusa Afrodite, a deusa Diana, a rainha do céu, né? Todas são a mesma deusa, tá? Só muda os nomes, ok? Então, você vê aqui que o calendário babilônico, né, tinha 12 meses lunares e com um 13º mês, olha que interessante, incluído em alguns momentos, para sincronizar as festas, né? Eles dizem que é para sincronizar. Por quê? Porque o mês, né, ali do calendário do Eterno, juntando o Sol e a Lua, como tem que ser, que está no livro de Enoque, ele tem 30 dias, alguns meses 31, né? Mas se você ignorar o Sol e o movimento que ele faz seguir só a Lua, o calendário, né, os meses lunares têm 29 dias, com exceção do mês de Aquário, que é o 12º mês, que tem 28 dias, tá? Então, essa é a grande questão, tá? E aí, eles vai ter um ano, né? O ano que tem 13 meses do calendário babilônico, ele vai ter 370 e algum poucos dias. E isso vai tirar, né, ali do equinócio, tá? Vai tirar. Se ele vai ficar sempre, vamos dizer, o ciclo do Sol tem 364 dias, o ciclo da Lua vai ter 348 dias, se eu não me engano. Vai aparecer aqui, a gente vai ler. E isso vai fazer o quê? Que a Lua vai ter menos dias do que o Sol. Então, um ano, né, vai sobrar 10 dias. No outro ano vai sobrar 10 dias. No outro ano vai sobrar 10 dias. E aí, para fazer a equivalência, né, ali em cada 3 anos, eles têm que acrescentar um mês para que o início do ano caia de novo no equinócio de primavera, tá? Então, essa é a grande questão, certo? A cada 3 anos, né? A gente vai ver que não é só 3 anos, são vários anos. Ele tem que ter um 13º mês para realinhar o calendário lunar com as estações. Não é as estações que se movem, não, tá? O que o Eterno fez está no céu, é perfeito, sincronizado, não precisa acrescentar dia, não precisa acrescentar mês, tá? Mas aí os seres humanos, né, como eles se acham muito mais sábios do que o Eterno, eles querem seguir a Lua. E aí idolatra a Lua e faz com que a Lua vire uma deusa. E para essa deusa estar em conivência com as estações, eles ficam acrescentando um mês, né, a cada 3 anos, aí depois dos 3 anos a cada 2 anos, depois desses 2 anos a cada 3 anos, a gente vai ler aqui. Então, para poder colocar novamente o primeiro mês no equinócio de primavera, senão as plantações não vai dar em abundância, e isso fazia com que os babilônicos perdessem poder, né? Então teria que ter um 13º mês para colocar, entenda, tem um 13º mês para colocar o calendário babilônico lunar de volta ao alinhamento do equinócio de primavera, tá? Não é o equinócio de primavera que se move, não. Quem está contando errado é o calendário babilônico lunar. Aí eu vi, né, uma pessoa, né, aí que está estudando religião, né, há um tempo, e ela diz assim: eu estou muito tempo, eu sou, né, um cara experiente, né, e ele disse assim: esse calendário ele tem milênios desse jeito, como se assim o tempo de milênio, tá, ele fosse algo que sancionasse a certeza de estar correto, né? Ou seja, o pecado, quando Caim matou Abel, também tem milênios. Nem por isso está certo, né? Então, é a gente raciocinar por nós mesmos. Não é porque algo está aí sendo feito há muito tempo que ele está certo, não é? Então, é um erro que está sendo propagado, assim como o pecado, né? Você vê que quem obedece o mandamento também está sendo propagado durante a história. Quem está certo, o pecado ou os mandamentos de Deus? Então,
é uma questão de, não é o tempo que vai sancionar que é certo ou não, né? O que vai sancionar o que é certo ou não é o Elohim de Israel. E está lá no céu, não tem o que discutir. O problema é que as pessoas estão aqui embaixo, feito porco, olhando para o chão, sem olhar para o céu, não levanta a cabeça para olhar para o céu, e aí fica discutindo religião. Eles são peritos em religião. É isso que acontece. Então aqui, calendário babilônico, tá? São 12 meses nos anos normais e 13, tá? Nos anos que precisa de um 13º para alinhar com o solstício de primavera. Por quê? Porque o Sol tem 30 dias. Quem determina as estações é o Sol. Quem determina quando começa e termina o ano ali é o Sol. Ou seja, a quantidade de dias do ano, quem determina é o Sol. São 360 dias e 4 portas. Quem faz esse papel? O Sol, né? A Lua, ela é fundamental, sim, porque a Lua mostra quando inicia os 12 meses do ano do Eterno, né? Ah, mas fica faltando 10 dias. Isso aí é para outro assunto, esse preenchimento. Mas uma certeza eu tenho: o movimento do Sol e da Lua, quando termina e quando começa o ano, é no mesmo ponto. Ambos começam na constelação de Peixes, ali. Quando dá a lua nova, ambos estão na constelação de Peixes. Por quê? Porque nós estamos numa coisa que muitos não falam, nem cogita, nem para prestar atenção. Nós estamos na era de Peixe, tá? Porque o calendário do Eterno, ele conta eras também. Cada era tem em torno de 2.000, alguns falam 2.600 anos, 2.160 anos, tá? Eu acredito que são 1.897 anos, tá? Por quê? Por causa do livro de Jubileus. Tem coisas importantes que acontecem lá nesses períodos que muda de era, ok? Mas como ninguém lê, né, é complicado. Vamos lá. Observações astronômicas referentes a este calendário primitivo. Olha, presta atenção, a este calendário primitivo. Então você vê que esse calendário está aí há muito tempo, tá? Não é de hoje. Então, era inaculadas e não permitiam aos adivinhos fazer previsões. À época, o estabelecimento do calendário, cujo o início foi 747 a.C., os babilônios possuíam conhecimento mais preciso sobre os ciclos luno-solari. Olha que interessante. O que permitiu a determinação precisa de tabelas cronológicas. O ciclo do calendário babilônico era de 19 anos. Então você veja o seguinte, que dentro de 19 anos, ou seja, o calendário babilônico tinha vários meses, tá? De vários anos de 13º mês, tá? Esse ciclo completava em 19 anos. Então entenda que dentro dos 19 anos havia vários anos com 13 meses, ok? Eu estou tentando falar devagar para não confundir muitas palavras, porque às vezes eu vou falar e termino confundindo, né? Vamos devagarzinho. A cada 19 anos, o calendário babilônico luno-solar, guiado e especialmente pelos ciclos lunares, tá? Ele precisava ali de alguns anos dentro desses 19 com o 13º mês para poder estar alinhando, tá? Para o início do ano ser no equinócio de primavera, tá? Eu vou para outro calendário, tá? E a partir desses ciclos lunares aqui, né, eles adoravam a deusa Inanna, que era a base do calendário deles, que era a lua, ok? Então vamos lá. Aqui é o calendário judaico. Olha que interessante, tá? Calendário judaico ou hebraico, tá? Eu acredito que é judaico, não tem nada a ver com hebraico, mas tudo bem.
é o calendário utilizado dentro do judaísmo. O calendário judaico é um calendário do tipo luno-solar. Olha que interessante, luno-solar. Cujos meses são baseados nos ciclos da lua. Amém. Tranquilo, né? Tranquilo. Enquanto o ano é adaptado regularmente de acordo com o ciclo solar. Por isso, ele é composto alternadamente por 12 ou 13 meses. Olha a semelhança, tá? E pode ter entre 353 dias, tá aqui, ó. Eu achei, não lembrava, eu falei 343, mas é 353 dias ou 385 dias. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque nós vamos ler um livro de Moisés que muitas pessoas não lê. Por quê? Porque tanto o judaísmo quanto o catolicismo decidiram que você não tem capacidade intelectual de ler e retiraram isso do cânon que eles determinaram que é santo ou não, sagrado ou não, tá? Então entenda isso. Não quer dizer que só porque eles chamam de apócrifo, tá? Não quer dizer que é, porque muitos livros que estão no cano da Bíblia hoje, católica, porque esse cano é católico, tá? O cano protestante tem menos livros ainda, né? Lutero lá lutou muito para tirar Apocalipse, para você não ler Apocalipse, que ele disse que você não teria capacidade intelectual para ler Apocalipse e entender, tá? Então, eles decidiram isso, ok? E aí nós vamos ver. O que eu quero mostrar desse daqui, ó, desse aqui, tá? Isso é muito, mas muito importante. Deixa eu ver se eu consigo grifar. Grifa não, só se fosse PDF, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, voltando, 12 ou 13 meses, tá? E aqui fala, o povo judeu utiliza o calendário luno-solar há 3 milênios pela determinação das datas de aniversário, falecimento, casamento, festividade, serviço religioso e outros eventos da comunidade. Amém. Então você vai ver muita coisa aqui, tem muita informação. Eu acho legal, entra aí, bota aí o Wikipedia, tem um resumozinho aqui bom, mas você pode olhar em outros sites, você vai ver a mesma coisa. Aqui tem até um dizeres aqui, ó, calendário judaico. Lembre-se, judaico não quer dizer que é israelita não, tá? Esse calendário é judaico. A questão é de onde os judeus tiraram esse calendário para seguir. Ah, não, foi da Bíblia. Sim e não, tá em parte, tá? Vamos lá, continuando. Hoje, no calendário judaico, é dia 25 de Adar 2 do ano 5784, ok? Lembre-se, judaico. Então a gente vê umas semelhanças aqui, né? É um calendário luno-solar que vai baseado pelo ciclo da lua, ou seja, não é pelo ciclo do sol, e sim baseado pelos ciclos da lua. Por que baseado pelos ciclos da lua? Porque tem ano que tem 12 meses e tem ano que tem 13 meses. Os ciclos da lua nos anos comuns tem 353 dias e não 364, como Enoque falou, né? E aqui você vê que quando tem um 13º mês, ele tem 385 dias, né? Diferente do que Enoque falou, que é 360 dias mais 4 portas, tá? E aí, a mesma pessoa chegou e disse, ó, eu não gosto do calendário de Enoque porque ele é babilônico. Bem, ele disse que o calendário de Enoque é babilônico. Vamos ver qual o calendário que é babilônico, né? Aqui, ó, a origem, aí você vai ver aqui, vai ter várias coisas interessantes, eles vão falar muita coisa, aí chega aqui, vamos para os fatos. Aqui vai ser uma narrativa muito bonita, e eles são especialistas em criar a narrativa bonita, tá? Inclusive tem um livro enorme deles aí, né? Que tem muitas narrativas bonitas e tem muitas feias também, ok? Vamos lá. Aqui, calendário, ó, descrição do mês. Olha o nome do mês, Nissan, tá? Deus babilônico, primeiro mês.
tá? Você chega aqui, Tamuz, ó, babilônico também, ok? Todos esses nomes de mês aqui são babilônicos, inclusive Adá, tá? Ó aqui, ó, Adá, ok? Ele coloca como 13º mês. Esse nome Adá aqui aparece no livro de Esther, mas não existe Adá 2 na Bíblia, não tem. Você vê que o Eterno vai ter um 13º mês, importante essa contagem, e o Eterno não menciona uma vez sequer na Torá inteira, na Bíblia inteira, ele não menciona uma vez sequer, tá? Eles usam muita narrativa, vão enfeitar, vão fazer muita coisa, tá? Mas não tem 13º mês na Bíblia. Eu estou falando de Bíblia, não tem 13º mês, tá? Aí mais embaixo você vai ver aqui, eles vão mostrar os períodos, né? Aqui, ó, o período de Tisherei, de 16 de setembro e assim vai. Quando chega aqui, ó, até Adá, eles dão uma observação aqui, ó, que Adá, eles falam que é entre fevereiro e 2 de março, tá? E quando é Adá 2, eles colocam que é... desculpa. Quando é Adá 2, eles colocam que é entre março, né? Aqui, 13 de março. De 2 a 13 de março. Mas na verdade cai em abril, tá? Interessante. De novo, os meses aqui, babilônicos. Isso aqui são todos nomes babilônicos, tá? Quem usava esses nomes era Babilônia, ok? Aí aqui ele vai falar outras coisas, né? Os anos, comparando com o calendário hebreu. Isso aqui não é importante. O que eu quero colocar é o seguinte, ó, vocês têm que prestar atenção nisso daqui, tá? Olha, várias evidências, né? Você vê aqui, ó, ele coloca luno solar baseado no ciclo da lua com 12 meses, 13 meses. Ou seja, no ano que é normal, o ano para eles tem 353 dias. No ano que tem 13º mês, tem 385 dias, ok? Agora eu vou colocar aqui, ó, Ctrl F para não procurar. Vou botar 19 anos. Eita. Anos. Olha que interessante aqui, ó. Para determinar este ano, é um ano de, aqui ó, Shana Melberet, tá? Tem 13 meses, é o nome do 13º mês, ok? Recorremos à tabela de 19 anos. Existe um ciclo de 19 anos, onde 7 deles serão anos com 13º mês, tá? Neste ciclo, os anos são 3 anos, tem um 13º mês. No 6º ano, tem um 13º mês. No 8º ano, um 13º mês. No 11º ano, um 13º mês. No 14º, tem um 13º mês. No 17º, tem um 13º mês. E no 19º mês, tem um 13º mês, ó, como está sendo dito aqui, tá? Então, é um ciclo de 19 anos que esse calendário luno-solar tem. Lembra muito, né, o calendário de alguém, enquanto os demais anos são de 12 meses comum, tá? E aqui vai ter vários dizeres também, se você quiser se aprimorar aqui, vai ser interessante, ó. Tem muita coisa aqui falando, mas a base é essa. Você vê que no ciclo de 19 anos, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos que tem 13º mês. Ou seja, do terceiro para o sexto são 2 anos. 3 anos, né? Do sexto para o oitavo já são 2. Do oitavo para o 11º e assim vai. Isso gera um ciclo de 19 anos. E aí você vai saber aonde está os 13º mês, né? Para poder colocar o calendário luno-solar que tem aqui, ó, o calendário luno-solar baseado na lua, tá? Calendário luno-solar baseado na lua. E como é que a gente sabe disso? Porque um ano tem 353 dias e o outro tem 385 dias. Isso aqui é calendário judaico, que é
igualzinho ao calendário babilônico. Se você ver aqui, ó, 12 meses lunares, 12 meses lunares. Os dizeres do calendário babilônico é igualzinho do calendário judaico. Eu estou falando religião, tá? Eu não estou falando do povo judeu, não. Entenda. Religião é uma coisa, o povo judeu é outra. O povo judeu é o povo de Deus, é uma das tribos, os que guardam os mandamentos, não é aqueles que dizem que são e guardam mandamento, não, né? Porque tem muito judeu nas passeatas LGBT lá de Israel. Tem muito judeu circuncidado na passeata LGBT de Israel. Será que o Eterno aceita como povo dele? Não sei, né? Lá na nova aliança que o Eterno diz, ele vai colocar a Torá no nosso coração e na nossa alma. E assim vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Então, para ser povo de Deus e ele ser o nosso Deus, a Torá tem que estar no coração. Isso não é obra de quem guarda a Torá. Então é isso que eu estou falando. A religião judaica tem um calendário semelhante ao babilônico, né? Semelhante não, é o babilônico, tá? Só que aqui nos dizeres você vê que ele coloca a composição da informação, né? Ou seja, o contexto, a contextualidade é diferente, mas está falando a mesma coisa, ok? Você vê aqui, ó, calendário luno-solar, 12 meses lunares com um 13º mês, também o que? Lunar, tá? E aí ele vai dizer que tem muito tempo, né? As evidências do calendário desde 2000 a.C. Você vê o calendário judaico, eles colocam lá 3000 a.C. para dizer o quê? Olha, os judeus tá antes do calendário babilônico. O calendário babilônico está imitando o nosso. Só que a tribo de Judá não existia antes de existir Abraão, né? E lá na Babilônia, quem estava lá era Abraão. Não existia Isaac, não existia Jacó, não existia Judá, né? Então, por aí você vê que tem coisas interessantes, né? Contextos interessantes. E aqui você vê ele falando, ó, do ciclo de calendário de 19 anos. Se você for estudar a fundo, você vai ver mais semelhança ainda do que eu estou querendo mostrar aqui, tá? E aqui o calendário, né, judaico, tá? Como lunisolar, baseado no ciclo da lua, né? E tem 12, 13 meses, aí ele já não bota lunar. Por quê? Porque ele separou, botou o ciclo da lua aqui, tá vendo? Ele separou para ser um texto diferente, tá? E aí tem 353 a 385 dias, quando é 13º mês. Isso daqui é muito importante, tá? Eu vou deixar grifado para eu mostrar depois, ok? E aí vai ter o ciclo, que é de 19, que está aqui embaixo, tem um nome babilônico, né? Lá no calendário babilônico eles não botaram o nome não, sabe por quê? Porque você, ó, em duas abas, você ia olhar, oxe, é o mesmo nome dos meses do calendário babilônico, né? Você ia perceber, né? E aqui embaixo tem o ciclo de 19 anos, né? Que está aqui, ó. Cadê? Vamos lá, controle aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. A necessidade desses 7 anos com 13 meses, ciclo de 19 anos. Porém, tanto de fato que o calendário judaico é um calendário luno-solar, ou seja, seus meses são fixados a partir do ciclo da lua, que tem 29 dias, ok? Aí ele bota aqui 29 dias, 53 para mais 29, ok? Bem, aqui é o calendário babilônico, ok? E aqui o calendário judaico, da religião judaica. Eu agora vou mostrar o calendário... Eita, eu esqueci de abrir a aba, peraí, a gente resolve agora. Vou botar aqui calendário solar, ok? Da religião cristã, tá? Dos romanos, vamos lá. Ó,
Na astronomia, o calendário solar é um calendário cuja marcação é baseada nos movimentos do Sol. Olha, já começou, né? Utilizado pela primeira vez por quem? Os egípcios. Olha aqui de onde vem, viu? Há cerca de 6.000 anos, onde o ano possuía 12 meses formado de 30 dias, fazendo um calendário de 360 dias. Entretanto, aí aqui vem, né? Eram adicionados 5 dias a mais no final do ano, em comemoração ao aniversário dos deuses Osíris, Horus, Ísis, Nefert, Sete e assim vai, totalizando 365 dias. O calendário gregoriano, aceito como padrão mundial, é o exemplo do calendário solar, ok? Olha que coisa bonita, rapaz, né? Muito bonito. Vamos lá. Qual é a particularidade aqui? Aí tem outros dizeres aqui, mas não é importante. O que eu quero mostrar é o calendário da religião, tá? E aí você vê o cristianismo, né? Também tem seu calendário e sua adoração a o astro que rege aquele calendário. Quem? O Sol, tá? E aí você vê o seguinte, mas Enoque fala de 364 dias. Por que ele está dizendo que é 360? Porque ele não fala, tá? Mas aqui realmente são 12 meses de 30 dias. Vai dar 360 dias, só que tem as portas das estações, as chamadas porta das estações. Então vai dar 364 dias, que está em Enoque, tá? Está em Enoque lá falando que é 364 dias, tá? E Moisés também fala. Nós vamos mencionar qual o livro de Moisés que fala. Calma que vai, tá? Ou seja, o correto é 360 dias, como está em Enoque, como Moisés menciona, e 4 portas. Então fica 364 dias. Arlindo, por que eles estão dizendo que é 365? Porque o calendário solar, ele acrescenta um dia no ano. Ele acrescenta um dia no ano para se dedicar totalmente em adoração ao Deus Sol. Ou seja, quem usa esse calendário se prepara o ano todo para comemorar o dia do Sol. Interessante é que estão mencionando aí fazer um dia ecológico para a natureza, porque tem que parar, o mundo inteiro tem que parar nesse dia, porque para que a natureza respire, e todos vão ter que parar nesse dia. Vai ser um consenso entre todas as religiões do mundo, todos os exércitos do mundo, todos os governos do mundo vão parar nesse dia. Adivinha qual vai ser? Ah? Veja só. Então, você veja que eles acrescentam um dia por Sol. E por que eles acrescentam um dia por Sol? A cada 4 anos, eles têm que acrescentar um dia, que é o ano bissexto, tá? Então, a cada 4 anos, eles acrescentam um dia. Para quê? Para recolocar o calendário solar, que ele fica saindo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, já ia dar uma diferença de uma semana no equinócio de primavera, tá? Praticamente. Então, o que eles fazem? Colocam um dia e aí o calendário volta, né, para a posição inicial do equinócio de primavera. Porque o calendário tem que começar no equinócio de primavera. Qualquer calendário de qualquer civilização, o início é o equinócio de primavera. Por quê? Porque a plantação, a agricultura, a pecuária depende disso. Se não for nos tempos corretos, não há produção com abundância. Por quê? Porque estão desobedecendo a Yahweh Tsevaot. Eles podem até adorar o sol, eles podem até adorar a lua, eles podem adorar as estrelas, mas se desobedecer a Yahweh, não tem produção, não tem fartura. Por quê? Simplesmente porque está desobedecendo o verdadeiro e único Elohim de tudo, tá? Essa é a grande questão. Então você vê,
Babilônia adorava a lua. O judaísmo tem a questão da lua como base também, muito semelhante. Semelhante não, é uma cópia, tá, do calendário babilônico. E aí vem o judaísmo, que também tem sua raiz na Babilônia, né? Lá tem o deus Shamash também, que é o deus Sol, tá? Que também era adorado, mas era esquecido um pouquinho do lado, ok? Não era esses deuses tão poderosos assim não, ok? Então, aqui você vê o seguinte. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou mostrando que todos eles sempre, e por mais que quem quer seguir a lua, quem quer seguir o sol, quem quer fazer diferente com as estrelas, mas ele sempre tem que corrigir. Ele até segue aquele Deus que ele acredita, né? E o calendário fala muito desse Deus, só que ele tem que corrigir o calendário para ir para o equinócio de primavera. E esse é o assunto que nós vamos falar, tá? Por que tem que corrigir para o equinócio de primavera? Porque é o início do ano, tá? E como é que a gente sabe o início do ano? A era, tá? O que determina o início do ano, quando o Sol está ali na primeira constelação que começa ali o equinócio de primavera, ok? Vamos lá, aí o assunto entra, nós vamos sair dos calendários, assim, falando de dias por enquanto, mas depois eu volto para isso, e vamos para as eras, ok? Só que para falar das eras, a gente tem que falar aqui, ó, vê, era de peixes, ok? Olha que interessante, era de peixes. Vamos lá. O que é a era de peixe? Assim como o Sol, ele anda nas constelações, eu fiz os vídeos anteriores, o Sol, no primeiro mês do ano, ele está em peixe. No segundo mês, ele está em Capricórnio. Não, Áries. O terceiro, em Touro, né? O quarto, em Gêmeos. E aí você vai vendo cada mês, cada constelação representa um mês. É como um relógio, tá? Eu já falei sobre isso, um relógio, tá? Tem um vídeo anterior mostrando sobre essa questão do relógio. Eu quero mostrar como começa o relógio. Quando é que a gente sabe quando começa e termina o relógio? Bem, qual é o sinal de quando começa e termina o relógio? O equinócio de primavera. Quando ocorre o equinócio de primavera? Aí nós vamos ver agora, tá? A era de peixes é o período de tempo durante o qual o equinócio venal, isso é importante, tá? Equinócio venal, nós vamos ver, tá? Ocorre, ocorre na constelação, tá? De peixes, tá? Aqui tá Pisces em inglês, mas é peixes, ok? O zodíaco de peixe. A era de peixe é a era astrológica atual, tá? As pessoas nem param para observar o que é que está sendo dito, certo? Aí ficam criando cálculos e cálculos. Olha, os cálculos são tão difíceis que se eu for falar aqui, vocês não têm intelecto para entender os cálculos, né? Claro, pra você ver aqui, ó, para colocar essa narrativa aqui, né, dos dias lunares, 13º mês, isso e aquilo, criar um bocado de regra, ó, tem realmente aqui, ó, você tem que estudar bastante, né, algo simples, que é 12 meses, o Sol, a Lua indica quando começa e termina o mês, as estações, o dia, as horas, as semanas, né, ó, aqui, ó, tudo isso aqui, você pode estudar isso aqui tudinho, você vai saber muito de como uma religião observa o tempo. Quer dizer que é o correto? Não. Essa é a grande questão, né? Segue quem quer, ok? E aqui é outra religião, né? Que segue o ciclo do Sol, que é mais simples e está mais próximo da verdade, tá? Ele não vai saber quando começa e termina o mês, mas ele sabe quando começa e termina o ano, com um erro, uma margem de erro de um dia, entendeu? Então, essa é a diferença. Esse aqui, ele sabe quando começa e termina o mês, mas não consegue com precisão saber quando começa e termina o ano, ok? Esse aqui, ó, não sabe, ele não consegue precisar quando começa e termina o ano. Ele sabe quando começa e termina o mês. Já esse aqui
Ele sabe como começa e termina o ano, não sabe como começa e termina o mês. Mas a margem de erro desse calendário aqui é de um dia a cada 4 anos, ok? Ou seja, para mim é um calendário bom, eficiente, tá? Simplório e eficiente, ok? Tá certo? Não. Quer dizer que tá certo? Não. É o menos errado. Esse aqui também é menos errado, mas tem todas essas regras aqui, ó, para você seguir para conseguir colocar simplesmente uma coisa simples: o equinócio de primavera alinhado com a constelação de Peixe. É só olhar para cima, o Sol vai estar na constelação de Peixe. Começou o equinócio de primavera. Nossa, né? Agora você pode estudar essa regra todinha aqui e possa ser que dê certo, né? Não sei. É fé, né? Fé não como a Bíblia ensina, porque a fé emunar, como a Bíblia ensina, é você crer que o Eterno vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó, todos os patriarcas, desde Adão para cá, a todos aqueles que cumprem os mandamentos. E qual é a promessa do Eterno? Perdão, voltar para casa, estar diante da presença do Eterno. Isso é emunar. E quem tem emunar obedece os mandamentos do Eterno. O evangelho simples e fácil, sem arrudeio. Agora, você pode ver o evangelho aqui, ó, no calendário solar, com uma margem de um dia a cada 4 anos. E aqui, ó, você uma margem de, em 19 anos, 13 anos, 7 anos, né? Que tem 13º mês, você que sabe, né? A minha emuná é mais simples, né? Do jeito que o Eterno mandou. E nós vamos ler isso hoje aqui, ok? Calendário solar. Vamos lá, continuando. Vamos em frente, que o passado ficou para trás. Bora lá. Ó, iniciada, ou seja, a constelação de Peixes é a era astrológica atual, iniciada em 498 depois de Cristo. Interessante isso. Quer dizer que antes de 498, Yeshua nasceu antes de 498. Então a era de Peixes, né, é a nossa era, mas Yeshua nasceu em Áries, né? É a constelação anterior. Você vê que as eras ela anda no sentido oposto. Mas os meses do ano do Eterno anda no sentido horário. Mas o tempo das eras anda no sentido anti-horário. É como se fosse uma contagem regressiva. As eras, a cada, vamos botar uma média de o que a maioria das pessoas seguem, né? Não vou nem falar o que eu acredito. O que a maioria das pessoas concordam. 2.660 anos é no sentido de uma contagem regressiva. Tá voltando, tá? Um dia esse tempo vai acabar. Olha que interessante. 498 depois de Cristo, que permanecerá até cerca de 2.600 anos depois de Cristo, né? Então é mais ou menos aí, você abatendo 498 de 2.600 dá mais ou menos 1.160 anos aí, tá? Prevendo a entrada para esta altura na era de Aquário. Isso aqui é interessante, nós vamos falar também. Então você veja o seguinte, olha que interessante, eu vou mostrar algo aqui, que até teve uma irmã, né, até da nossa congregação também, que ela até falou, você está vendo o movimento das estrelas é no sentido anti-horário. Sim, mas o Sol e a Lua andam no sentido horário, lembre-se, é um relógio, tá? Então, você vê que o ano começa em Peixes e vai no sentido de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, todo ano. O Sol faz esse ciclo, uma vez por ano, uma vez por mês o Sol está em Peixe, em Áries, Touro, todo mês, ó, o Sol vai passando de constelação a constelação, como se fossem os ponteiros, e aí volta para Peixe, inicia o ano, sob equinócio de primavera, ok? Só que as eras é o contrário,
tá? As eras começam em Touro, foi para Áries, nós estamos em Peixes e estamos a mercê, né, de entrarmos em Aquário, tá? Olha que interessante. Então, você vê o seguinte, a era de Touro foi do tempo de Adão até Abraão. E a era de Abraão foi a de Áries, de Abraão até Yeshua, né? Então é a era de Áries, tá? Touro, Áries e nós estamos em Peixes, ok? Então aqui é Touro foi antes do dilúvio, Áries foi o período ali de Abraão até Yeshua e nós estamos hoje na era de Peixes, terminando, indo para Aquário. Então você vê aqui, ó, vamos botar 2, 4, 6 mil anos, né, indo para o milênio em Aquário, né, que seria aí 7, mas eu acredito que é um período menor, tá? Ele não vai ter como as outras eras, ok? Aí alguns dizem que é o seguinte, se Touro começou em Adão, não tem como prever o tempo aqui, mas ele diz o seguinte, pelo cálculo de 2.160 anos, você botando o zodíaco, dá 25 mil anos, né? Que é um ciclo geral que os babilônicos chamavam de... Eita, eu não lembro. Agora eu esqueci. Mas não é importante. O importante pra gente é a era de Touro, teve 2.600 anos, foi de Adão até Abraão. A era de Áries teve 2.160 anos, que foi de Abraão até Yeshua. Tá? E a era de Peixes, né, que vai 2.160 anos, que veio até os dias atuais, a gente não sabe quanto vai ocorrer, né? Mas é interessante o seguinte, que as eras é contada nesse sentido, tá? Mas os meses para o ano, o Sol anda nesse sentido, ok? Qual é a diferença da era? O que acontece é que quando era no tempo do dilúvio, o Sol iniciava o ano em Touro, tá? Da época de Abraão até Yeshua, o Sol iniciava o ano em Áries. Hoje, na nossa época, o Sol inicia em Peixes, tá? Todo início do ano o Sol está em Peixes, tá? Então você vê o seguinte, esse ano, né, a religião lá judaica disse que tinha um 13º mês, e aí eles estão colocando que o ano começa em Áries, só que o equinócio de primavera é em Peixes, tá? Nós vamos mencionar sobre isso, ok? Olha que interessante aqui, voltando aqui para o texto, deixa eu ver, tá tudo bem, ok. Voltando aqui para o texto, que é isso aqui, ó, a era de Peixe é o período do tempo durante o qual o equinócio venal ocorre na constelação de Peixe, ou seja, equinócio venal na constelação de Peixe. A era de Peixe é a era astrológica atual, iniciada em 498 depois de Cristo e permanecerá até mais ou menos ali 2600 depois de Cristo, prevendo-se a entrada para esta altura da era de Aquário. Bem, eu acho que não vai até 2600 depois de Cristo, né? Mas tem os tempos fantasma aí, né? E depois quem quiser estudar, bota aí no Google tempo fantasma, você diminui pelo menos aí 300 anos, né? E assim vai, ok? Continuando, vamos agora para a era de Aquário. Olha o que se fala. A era de Aquário é uma era astrológica que deve se iniciar por volta do século 21 e sucederá a época atual de Peixes. Essa era ocorrerá quando o Sol, no dia do equinócio do outono no hemisfério sul, tá? E da primavera no equinócio norte, no hemisfério norte, nasce à frente da constelação de Aquário, que hoje está nascendo em Peixes, ok? É interessante, né? Sendo que atual o Sol nasce na constelação de Peixes. Peixes, tá? Vamos continuar. Aproximadamente a cada 2.150 anos, o Sol,
no dia do equinócio de outono, no sul, ou no equinócio de primavera, no norte, nasce à frente da constelação astrológica. Não confundir com a posição atual das constelações, defasada pela precessão da Terra diferente. Bem, isso aqui tá entre aspas, tá? É para quem acredita na Terra bola, girando no espaço, que nós estamos no final do universo, somos uma poeira cósmica, bababá, bababá, bababá. Ou seja, aqueles que dizem que acreditam em Deus, mas não creem em Gênesis. No princípio era a Terra sem forma e vazia, só havia trevas. E Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Ou seja, quem crê na Terra bola girando, o espaço que estão girando demasiado e vai cair no buraco negro e vai ser engolido, quem acredita nisso, então siga seu caminho. Aqui eu estou falando com a visão da Torá. Nós estamos lendo o que a ciência fala e comprova, né, por evidência, ou seja, olhando ano após ano e dando resultados, tá, do jeito que a ciência de verdade trabalha, né, e deveria trabalhar, mas a ciência hoje é ideológica, ok? Então, tem algumas coisas que nós temos que filtrar, né? Fazer feito Paulo, a gente lê e absorve o que é bom, fato, e consegue se comprovar com exposição de dados ano após ano, tá? E descarta o que não presta, ok? E aqui é interessante, ó, vai falar de Jerusalém, quem quiser ver, tá? Não vou ler tudo porque nós temos que andar para não ficar muito grande o vídeo. Então, aqui, ó, eu mostrei no programa, você vê o seguinte, ó. Voltar aqui, ó. Dia 11/3, que eu vou botar, opa, aqui. 12/3 foi a lua nova, aqui, tá vendo? Aí eu vou botar aqui, ó, para acelerar um pouquinho. Olha aí, vou desacelerar um pouco. Aqui, ó, você vê o seguinte, ó, o Sol tá andando na constelação de Peixe, ó. A lua vai chegar, vai tocar o Sol e ela começa já em Áries. Ou você vê, ó, o Sol já começa a percorrer Áries. Enquanto ela tá percorrendo, ó, Virgem, Libra, Sagitário, Capricórnio, tá vendo? Voltou para Peixe, Áries, começou em Touro. Já tá, ó, o Sol tá andando em Touro, a Lua começou a Lua nova em Touro, e isso é o ciclo, tá? Mas quando, de novo, no primeiro dia do ano, pode pegar o programa aí, ver todos os meses, e você vai ver a mesma coisa. Ó, na Lua nova do primeiro dia do ano, o Sol e a Lua estão em Peixes, tá? Vai chegar o tempo, né, quando passar esta era, que vai estar o Sol e a Lua em Aquário. Você vê que tem um texto que Yeshua diz assim, ó: eu estarei com vocês. Aqui ele diz o que a pessoa tem que fazer, e ele diz: eu estarei com vocês. Eu acho que Mateus 28, não é 28:19 não, né? Fique tranquilo, né? É bem pertinho, mas 28:19 gera uma polêmica, né? Falou Mateus 28, ele diz, já sei, vai falar do 19. Não, não é o 19 não. Deixa eu ver aqui, por que não apareceu, cara? Deixa eu voltar rapidinho, deixa eu abrir aqui. Vamos lá ver. Vou botar aqui, ó, Mateus 28, acho que 20. Aí 28 mesmo. Aqui, ó. Você vê aqui no 20, ó. Depois do 19, não vamos falar do 19 não. Vamos pro 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. O que foi que Yeshua ordenou a gente fazer? Obedecer ao Pai, ou seja, guardar Torá, tá? Então, vocês vão, batizem lá em meu nome, e ensinando a obedecer tudo quanto eu tenho ordenado. E assim
eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Mas aqui não é tempos no original. Aqui no original, vamos ver. Aqui, ó. Chama-se o sol, né? Interessante. Eu já estava vendo outro assunto. Não vou nem tirar. Vou duplicar. Que eu vou falar sobre o sol também. Tá? Esse Mateus eu não estava nem pensando em falar, mas eu só quero mostrar a vocês que tá por todo canto. Tudo isso que eu estou falando está na Torá, Novo Testamento, tá? E aí vai ter um ou outro aí que não vai concordar, mas aqueles que são do Mashiach não se apartará da mão dele, né? Outros vão se apartar sim. 20. Mateus 28, 20. Olha que interessante. Aqui, ó. Aqui ele bota anos, mas você já vê aqui em inglês, ó. Em inglês, age, tá? Vou botar traduzir para português. Só para ver o que ele vai botar no português. Bora ver qual a tradução que ele bota. Foi. Pronto, traduziu. Ele botou idade, ó. Tá vendo? Age. Só que age em inglês é era, ok? Não é. Ó aqui, ó. Ionos, tá? Era. Ok? Ó aqui, ó. Ion. Era. Aqui ele bota age também, né? Vamos traduzir para ver. Ó, aqui ele botou certo, ó. Um espaço de tempo. Uma era. Tá vendo aqui? Ou seja, uma idade, um ciclo de tempo, especialmente da era presente em contraste com a idade futura, de uma série de idades que se estende ao infinito. Ou seja, não, quando Yeshua diz não é ao final dos tempos, tá? Não é o fim. Lembre-se, Yeshua disse, ó, vai ser semelhante à época de Noé. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento. Então, existia vida antes e depois do dilúvio existiu vida. Se Yeshua está dizendo que é como na época de Noé, né? Então, está existindo vida hoje. Os desobedientes vão ser arrebatados, porque a palavra lá em Gênesis, que é usada para aqueles que morreram no dilúvio, é arrebatados, tá? Retirados, tá? Então, muitos aí que estão sendo arrebatados, é bem capaz deles ser arrebatados mesmo. Por quê? Porque eles estão em teimosia, em desobediência, em adultério contra o Deus de Israel. Né? E Yeshua não diz final dos tempos como um fim, encerrar, mas como uma nova era, né? Vai modificar e vai existir outro tipo de mundo. Assim como Noé conhecia o mundo antigo, quando as águas baixaram, ele estava num novo mundo e foi herdeiro sozinho da justiça do Eterno, porque o Eterno só encontrou ele justo. Então imagina, na época de touro, na era de touro, né? Eles estavam em desobediência, todos ficaram para trás, né? E só Noé passou para a época de Ares, só Noé, tá? Então, para mim, me parece, muitos foram chamados, mas pouquíssimos foram escolhidos, ou seja, de 8 bilhões, só 8 pessoas foram escolhidas. Vamos fazer uma comparação com hoje. O mundo hoje tem 8 bilhões. Imagina se só 8 foi escolhida. Será que você, diante do Eterno, é um desses 8? Bem, a questão que eu quero mostrar é que não é final dos tempos, mas sim o que Yeshua está falando é de era. Estarei, bora ler de novo. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim desta era, ou seja, até o final da era, tá? Ou seja, da era de quê?
de peixes. Se vocês obedecerem a tudo quanto tenho ordenado a vocês, que é obedecer o mandamento de Deus, eu estarei convosco até o final dessa era. E aí vai ter todos dentro da arca de Yeshua, porque cada um vai construir a arca para si, né? Ali através dos ensinamentos de Yeshua, que é obedecer a Deus. Quem obedece a Deus está construindo a arca hoje. Você que não come carne sufocada, você está colocando um pedacinho da arca lá. Só que não vai ser de Noé, é a arca de Maria, a arca de José, a arca de Pedro, a arca de João, a arca que Yeshua fez para ele, né? É muito interessante, né? Se você guarda o Shabat, se você deixa a barba crescer, se você ajuda a viúva, o coxo, o desempregado, então cada um desses mandamentos é uma madeirinha ali na tua arca, tu estás construindo. No final o Eterno vai mandar você entrar e vai selar por fora, tá? E todos os outros vão ser arrebatados e você vai ser herdeiro do mundo novo, tá? Que o Eterno vai modificar isso na era de Aquário, ok? Então isso é Torá de verdade, não é o que está sendo pregado por aí não, tá? Aqui é para abrir a mente. Abra sua mente, saia de dentro da religião, senão você vai perecer com ela. Vai ser feito o rei Jeú lá, né, que chegou, e o nome do rei lá é Iarro, tá? O nome do rei é lá Iarro. Disse, olha, vamos todos adorar Baal, Aserá, todo mundo, vamos fazer um grande sacrifício. E o sacerdote de Baal e Aserá, que não vim comemorar essa festa, Baal e Aserá, aqui vai morrer. Aí todos foram alegres, ó. Chegou lá, ele passou a espada tudinho, jogou dentro do templo lá, fechou as portas e botou fogo. Isso é o destino da religião. Então tenha cuidado. Cuidado, porque o juízo do Eterno está vindo aí, tá? Vamos continuar. Aqui a gente estava falando da era, né? Aqui eu mostrei os meses, só que aqui é o seguinte, o Sol, você vê que ele anda no sentido horário, né? Tá vendo aqui, ó? O Sol e a Lua, ó, eles estão andando no sentido horário. Você vê as constelações indo no sentido anti-horário, mas o Sol e a Lua tá indo no sentido horário, nesse sentido. Só que no caso das eras, tá? No caso das eras, o Sol vai voltar no sentido anti-horário, junto com as constelações, tá? Em vez dele, o início do ano começar em peixes, como está sendo demonstrado aí na imagem, ele vai começar em aquário, tá? Isso tá ali, eles estão projetando isso para 2600, mas quem manda é o Eterno, a gente sabe disso, né? Amém? Então vamos lá. Mateus, eu falei aqui, era de aquário, era de peixes, falei um pouquinho sobre a era de touro e Áries, né? Quem quiser vai dar uma pesquisada. Agora, cuidado que esse assunto tem que ser muito filtrado. Porque você, quando bota era, vai aparecer aí ao pessoal hoje como eu posso falar, da astrologia ali, que começa a falar, Escorpião faz isso, Júpiter, e isso influencia. Sim, tem influências, mas eles fazem pelo lado do misticismo, adivinhação. Isso aí você tem que estar longe disso, porque isso daí é anti-Torá. O Eterno proíbe isso, tá? Acho que Deuteronômio 18 fala sobre isso, certo? Então temos que estar bem longe disso, adivinhação, de tudo com relação a isso, tá? Ou seja, consultar os mortos, adivinhação, adivinhar, prever as estrelas e assim vai, tá? Nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo o calendário do Eterno. Qual é o problema? O problema é você ganhar o Sol, a Lua, as estrelas, as constelações, o relógio. O Eterno te deu um relógio de presente e tudo que está sendo pregado na Torá está nas estrelas no céu. Ele te deu isso de presente e aí a maioria das pessoas pegam isso e começa a adorar o ponteiro das horas. Ah, esse é meu Deus, que é o Deus Sol, né? Ou o ponteiro dos minutos, que é a deusa Lua. Esse aqui é meu, né? Então é isso que acontece. As pessoas começam a adorar, né, o Sol, a Lua e as estrelas, em vez de adorar aquele que criou o relógio, que é quem? Yahweh Tsevaot.
tá? Essa é a diferença. A gente aqui, Babilônia, ela vê o calendário, o relógio, como um ídolo. Ela cria um deus a partir do relógio que é baseado na lua. O judaísmo está imitando o calendário judaico, tá? O gregoriano coloca o sol como um deus, certo? E aqui vai ter as eras, né? Aí você vê o pessoal, a era de Aquário, as pessoas idolatrando a era de Aquário, a era de Aquário, a luz venceu. Então eles ficam idolatrando o calendário, eles idolatram o relógio, eles idolatram o sol, a lua, eles idolatram a estrela, eles idolatram qualquer coisa que o Eterno criou, mas não idolatra aquele que criou tudo e tem poder para criar essas coisas que eles tanto admiram, né? Essa é a diferença, tá? É você conseguir enxergar o que o Eterno deu sem idolatrar a criatura, né? Ou seja, o nosso Elohim é o Criador e Yahweh, o general dos exércitos celestiais, na terra, de tudo que existe, tá? Então, vamos lá. Equinócio, ponto venal. Ó, em astrologia, o ponto venal é o ponto da esfera celeste. Você veja que a Terra é plana, mas o domo, né, ali as estrelas, eles giram em forma de uma esfera de verdade, tá? Realmente é uma esfera, tá? Mas quem anda girando nessa esfera? O Sol, a Lua, as estrelas, não a Terra gira, tá? Eu acho que eles pegaram o conceito da esfera, do Sol, da Lua e das estrelas e trouxeram isso para o físico, tá? Quando isso é espiritual, ok? Então você vê o seguinte, a esfera celeste determinando pela posição do Sol quando este, movendo-se na elíptica, cruza o equador celeste. Ou seja, o equador celeste é aqui, ó, tá? Ou seja, a parte plana, né? Em proximidade do 21 de março, ó, qual é o mês? 21 de março, vamos lá. Determinado o equinócio de primavera, ó, no hemisfério norte, e outono para o hemisfério sul, apesar de localizar-se hoje devido à sua precessão do equinócio à constelação de Peixes. Olha aí, ó, equinócio venal está na constelação de Peixes. Como eu estava mostrando aqui, ó, o equinócio venal na época de Adão até Abraão estava em Touro. O equinócio venal de Abraão até Yeshua estava em Áries. E o equinócio venal de Yeshua até os dias de hoje está em Peixes, tá? Não tem como contestar esse fato. O que acontece? Nós só conseguimos ver o equinócio venal de Áries e Peixes. Por quê? Porque é o que deu para tá registrado hoje ali, as tábuas suméria, babilônica, a gente vê eles falando sobre isso. A de Touro é antes do dilúvio, não tem muitas informações sobre isso, mas se estipula que é a era anterior, tá? E nós estamos indo para a era de Aquário, algo novo, né? Ou seja, a diferença que houve entre Touro e Áries, que foi antes do dilúvio e depois, como o mundo transformou-se, vai ser agora da época de Peixe e Aquário. Vai ser uma mudança física muito grande. Poucos estarão lá, porque poucos estão preparados para isso, né? A precessão do ponto do equinócio deve-se à expressão do eixo de rotação da Terra, cujo período é cerca de 25.800 anos. Olha aqui, ó, ou seja, o equinócio venal começou em Touro, aí foi para Áries, Peixe, Aquário, Capricórnio, assim. Quando ele voltar para Touro, vai ser essa conta aqui, ó, 25.800 anos, tá? Claro que a gente sabe que a Terra foi ali o Eterno determinou que ela teria 7.000 anos, algo diferente do que a gente conhece nas tábuas celestiais vai ocorrer na constelação de Aquário, que ali a constelação de Aquário vai ser o Shabat milenar, ali governado pelo Mashiach, Yeshua, né? Então, muito interessante, tá? Aí aqui vai falar algumas coisas, né? Quem quiser dar uma olhada, estudar bastante, ter cuidado, né? Absorver o que é bom, descartar o que não presta, tá? E aqui nós vamos para o equinócio, tá?
equinócio. Olha que interessante. A astrologia equinócio é definido como o instante em que o Sol, em sua órbita aparente, como vista na Terra, cruza o Equador celeste na linha do Equador terrestre, projetada em esfera celeste, tá? Aí eu queria mostrar aqui o seguinte, ó. Aqui tem uma tabela, tá? Do equinócio em março, ó, em 1950, dia 21, às 4h35. 1951, dia 21, às 4h15, ou seja, no hemisfério norte e aqui no hemisfério sul, né? E assim vai. Olha que interessante, tá? Então você vê, ó, todos os anos em março, ó, ele aqui, ó, março, equinócio de março, solstício de julho, ok? Março, olha que interessante, ó. Vê, tudo 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, adivinha, 2024 foi dia 20, ok? Por quê? Porque ali tem essa diferença de 20 e 21, porque era para ser tudo 20 aqui, né? Mas 21 vai depender de, ó, 4 anos. 1, 2, 3, 4, um dia mais. 1, 2, 3, 4, um dia mais, tá? Porque lembre-se, isso aqui é baseado no calendário solar, ok? Calendário solar romano, egípcio, grego, babilônico, porque a babilônica usava esse calendário para algumas coisas também, tá? Aqui, ó, o ponto do céu que o Sol ocupa o equinócio de março define o ponto venal. Olha, a gente estava falando de ponto venal aqui, né? Interessante. Devido à precessão dos equinócios, a localização do ponto venal ao longo do milênio não é fixa. Ao longo do milênio não é fixa. Atualmente encontramos na era de peixe, ou seja, dias atuais, o ponto venal localiza-se na constelação de peixe. Aí você vê que teve outro texto que o próprio aqui, para dizer que a Terra é uma bola, isso e aquilo, ele disse que nem sempre vai depender do movimento da Terra. Não. Todos os anos começa em peixes, tá? No equinócio de setembro, o Sol localiza-se na constelação de Virgem. Porque eu mostrei, ó, se peixes é o equinócio de primavera, tá? Ou seja, Virgem é o oposto, tá? É o oposto. E aqui está o solstício, ó, Gêmeos e Sagitário. Ou seja, aqui, ó, eu estava até falando outro dia sobre a questão do mapa, né? O nosso mapa, para você ter uma ideia, ó, o nosso mapa tá o trópico de Câncer e Capricórnio. Por quê? Deixa eu abrir essa figura aqui, para eu lembrar de novo. Eu mostrei isso em outro vídeo, né? Quem parou para prestar atenção, quem teve paciência e parou para prestar atenção, conseguiu observar isso, né? Olha que interessante. O Sol, a Lua e as estrelas nos ajudam até na localização no mundo, tá? Até na localização do mundo. Eu vou diminuir aqui para ficar totalmente visível. Olha que interessante. Peixes é aqui, ó. Opa, amarelo. Aqui, ó. Peixes, o oposto é Virgem, tá? Aí o trópico de Peixes, que nós estamos na constelação de Peixes, então o trópico de Capricórnio era para ser Gêmeos e o trópico de Câncer é para ser Sagitário, tá? Olha que interessante. E essa aqui é a cruz lá da Igreja Católica, ó, o ciclo, tá? Aqui, ó, é primavera, né? Verão, outono, inverno. Olha que interessante. Aí você vê que isso é um símbolo católico, ó, tá? O catolicismo tem esse símbolo aqui, ó, uma cruz que tem uma bolinha ao redor, tá? Por quê? Porque eles adoram o Sol, é o movimento que o Sol faz, é o que o Sol mostra, as estações, quando começa e termina o ano, tá? Não é à toa que eles adoram o Sol, tá? Se você for ver, hoje nós estamos com um trópico de Câncer, eu vou até botar vermelho, ó, Câncer no nosso mapa e
Capricórnio. Olha que interessante, o oposto é o que, ó? Áries e Libra. Aqui, ó. Áries e Libra. Então, é a era anterior, tá? Você vê que quando saiu aqui do nascimento de Abraão até Yeshua, você vê que a gente saiu daqui para aqui, ó, a era, tá? E aí eu vi outra pessoa aí, vi um vídeo lá, um canal que tem um nome Yeshua também, né? E ele viu isso e falou, né? Mencionou assim por alto, o galo cantou, não sabe onde, jogou bem de longe, mas a minha intenção não é fazer vídeo para curtida, like, essas coisas. Eu vejo o pessoal aí fazendo para curtida, like, essas coisas. O que eu quero é trazer a informação para, se acontecer algo, você saber como guardar o Shabat corretamente, saber onde começa, onde faz a contagem, você contar os meses, os anos, para você saber a era, e aí você vai saber de coisas extraordinárias que o Eterno está revelando, tá? É isso, humilde servo, e aquele que tiver um coração sincero e humildade, vão pesquisar, vão atrás e vão ver a verdade. E o mais importante, aqui eu estou mostrando através de imagens, fotos e programa. A partir do momento você vai começar a ver, olhar para o céu. Tem que parar de discutir e olhar para o céu. Não é olhar o que está escrito lá aqui, ó. Se você for olhar, se você conseguir, veja só, se conseguir olhar para isso daqui, né, o calendário solar, e comprovar, você olhando para o céu, você olhar isso aqui, o calendário judaico, comprovar olhando para o céu, e o calendário babilônico, comprovar olhando para o céu, amém. Então siga, tá? Mas o que eu vejo é outra coisa, certo? É interessante, ok? Então você vê aqui, ó, a constelação de Virgem, e a constelação no sul representa Virgem, tá aqui, ó, Peixes, Virgem, tá vendo aqui, ó? Peixe Virgem, ok? Vamos lá, interessante. Deixa eu falar uma coisa aqui que é interessante. Poxa, não, vou deixar para outro vídeo. Tem que mostrar muita coisa para os irmãos entenderem. Eu vou deixar para outro vídeo. Bem, aqui eu mostrei a questão de quê? Mostrei a questão dos calendários, porque eles adoravam a deusa Nana, por que isso, por que daquilo, né? Eu mostrei por que adorar o Deus Sol, por que eles adoram o Deus Sol, porque eles seguem o calendário. Quem segue, dependendo de como você segue o calendário, o Deus muda, tá? E aí eu mostrei a questão de era, que é a contagem, né, ali das eras, e mostrei a questão do equinócio, né? Aqui primavera, equinócio venal, quando começa, né? Aqui os cientistas usam muito, né, a forma de observar, tá? Observar isso aqui é muito interessante. Eu vi uns irmãos, né, em outro grupo que eu achei interessante. Eles fizeram um vídeo bem emocional, ó. Isso aqui eu peguei, né, de outra coisa, mas é interessante também. Olha aqui, ó, ele mostrando, ó, o Equador, tá vendo aqui, equinócio em Áries, tá vendo? Quando está em Áries, certo? Então, setembro, quando Áries era março, tá? Quando Áries estava em março, ou seja, quando o Sol começava em Áries, certo? Que é a era anterior. Aí você vê aqui o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, oposto, que eu estava mostrando agorinha, tá? Quer dizer, eles sabem disso, só que eles não ensinam na escola. Por quê? Porque se você aprender era, já começa a derrubar várias teorias ali da Terra-bola, né? Não tem como sustentar a Terra-bola, tá? Esse aqui eu mostrei, que é a questão lá né? Você vê aqui, ó, 21 de março, equinócio, 23 de setembro, né? Aqui, no caso, 21 de março está em Peixes, 21 de setembro está em Virgem, né? Aqui são os solstícios, tá? Então é interessante você ver aqui, ok? Tá lá a figurinha lá no. Agora aqui são os irmãos que tem um grupo aí, né? Que eles falam bem emocionado. Eles estavam até refutando os dizeres de um irmão também da Techuvá, certo? Mas eles estão fazendo o que? Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui eu dou maior valor,
Parabéns aos irmãos aí, é porque eu não sei o nome deles, mas eu acho que é sobrevivência, algo desse tipo no Telegram, tá? Aqui, ó, você vê que eles estão anotando, equinócio em março, em 1951, ocorreu no dia 21, às 4h35. Ou seja, você anotar e ver o que está acontecendo ao seu redor. Não é pegar esse texto aqui, né? E aí, ó, tem 13º mês, os anos, vai regra. Você não olha para o céu, você não verifica e diz que isso aqui tudo tá certo. Não, é aqui, ó, de um por um, ó, anotando as horas, ó. No dia, em 2023, no dia 21, ó, começou 1h da manhã. E ó, pá, até que foi aqui, ó. Tá vendo? Muito, muito bom. Ok? É forma didática de forma científica. O que foi que eles fizeram? Em janeiro, ele tem lá um sítiozinho que eles têm. Então ele tá pegando a base, o meio da foto, essa estrutura aqui, lá no sítio deles. Em janeiro eles tiraram a foto, ó, o sol tava aqui, ó. Em fevereiro, o sol já andou, tá vendo, ó? Colocando como ponto de referência o prédio, tá? Em março, olha onde o sol tá. Aí abril já passou da estrutura, tá vendo? Ou seja, não tem como em um mês você esperar a plantação, né, para poder dizer que é primavera. Você veja que o sol, ele não para ouvir o argumento da pessoa se está certo ou errado, não. Ele continua caminhando. Ele sai como um atleta, não é o que o Salmo diz, né? Então, você veja que ele está em abril. Em maio já está aqui, ó. Aí junho, julho, ele já está voltando. Agosto, voltando de novo. Setembro, ó, de novo, ó, equinócio, tá? Olha que interessante, certo? Depois, outono, tá aqui. Novembro, dezembro, ó, já começa bem pertinho de janeiro de novo, ó. Tá vendo? Isso daqui é eles fazendo, ó, mês após mês. Eles pararam de fazer qualquer outra coisa e foram tirar foto, fizeram testes, provando. Olha aí, ó, o estudo deles aqui, muito bom. Parabéns aos dois irmãos. É uma moça e um rapaz. Eu queria lembrar o nome, mas eu não lembro. Acho que é canal Sobrevivente no Telegram, se eu não me engano, tá? Eles têm algumas coisas que eles falam lá. Eu vi eles falando a defesa deles, né? Ele defende o calendário solar, né? Sem a lua, excluindo completamente a lua por causa da religião judaica. E não pode ser assim, né? Não é que a religião judaica tem coisas erradas que a gente vai excluir as corretas. Não é o cristianismo que tem coisas erradas que nós vamos excluir o que está certo. Ou seja, o cristianismo, eles seguem com a base o sol. Ou seja, a parte do sol que eles seguem, ali boa parte está correta. E o judaísmo segue a lua, né? E boa parte do que está na lua está correta. É só a gente somar os dois. E não é só o sol e a lua. Lá em Gênesis 1:14 é o sol, a lua e as estrelas. Tem que estar tudo em conjunto para podermos entender como funciona o relógio que Yahweh nos deu. Qual é o problema das religiões? De novo, elas estão idolatrando o relógio que o Eterno nos deu, em vez de idolatrar o Eterno. Aqui, ó. Elas idolatram o relógio. O Eterno foi e nos deu o relógio. Aí o que é que elas idolatram? Ó? Eita, o ponteiro pequeno é mais bonito, ele é mais poderoso, mais forte. Ó. Ele tá dando a hora. Esse é o Deus verdadeiro, né? Aqui, ó. Esse é o Deus verdadeiro, né? O relógio pequeno. Já o outro adora o ponteiro grande, né? Esse sim é o que é correto. O pequeno não vale nada. O pequeno não tem poder. Quem tem poder é o ponteiro grande. E aí fica o sol e a lua, né? E ainda tem o ponteiro dos segundos, que é os planetas, os cometas e assim vai, né? Tem muitas outras informações. Qual é o problema? Adorar o relógio. Tem gente que adora as constelações, que são o número da hora,
né? O número da hora. Fica adorando as constelações, outro adora o Sol, outro adora a Lua, e outro adora cometa, outro adora planetas, e assim vai. Esse é o erro, tá? Ou seja, é a gente pegar o relógio, olhar para ele e dizer: é glorioso o poder do Eterno que criou tudo isso para nós, né? Esse sim é a fé verdadeira, né? Semelhante a ajudar o órfão, a viúva, o coxo, o desempregado, a fé verdadeira também é, a religião verdadeira também é guardar o Shabat, deixar a barba crescer, usar o tzitzit, guardar a lua nova, não mentir, não roubar, não enganar, dizer que o relógio que o Eterno criou para nós é extraordinário, crer no relógio que o Eterno criou para a gente, né? Isso é a verdadeira religião, e não adorar o relógio, ok? Então aqui eu terminei a primeira parte, talvez eu até faça duas partes, né? Porque agora eu vou mostrar... Ah não, tem uma coisa aqui, terminei não, lembrei. Eu quero mostrar aqui a questão da religiosidade, o que provoca. Ezequiel 8,16. E no mesmo instante me transportou ao átrio de dentro, o pátio interior da casa de Yahweh, tá? O templo do Senhor. E lá estava cerca de 25 mil homens, tá? A entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico do altar, de costa para o templo de Yahweh, e tinham seus rostos voltados para o oriente. Agora presta atenção. E estavam prostrados adorando ao Deus Sol. Se você for ver, né? Se você for ver um pouquinho antes, Ezequiel nesse texto aqui está falando da tribo de Judá, tá? É interessante. Aí o cara diz assim: ah, mas aqui não tem falando adoração ao sol, né? Porque aparece muitos falando isso, né? E aqui tá, ó, Shemesh, tá? É o nome de um deus babilônico, por sinal, tá? Em defesa dos judeus. Lá Babilônia era uma região semita, era o povo semita. Ah, mas Cã era da descendência de Nimrod, né? Ali era da descendência de Cã, né? Ou seja, Nabucodonosor. Mas você vê que Nimrod é da descendência de Cã, sim. Mas a região ali do Oriente Médio era semita, então os povos semitas estavam ali, né? Mas eles, por se desviar, terminou, né, um da tribo de Cã dominando sobre eles. Aquele que era para ser escravo deles, eles, por desobediência ao Eterno, se tornaram escravo da tribo de Cã. Ou seja, o que era para ser cabeça se tornou escravo da cauda, né? Por desobediência. Ok? Então, Shamash, né, é o nome de um deus babilônico que é Sol. Ok? Vou voltar aqui e aqui nós vamos ver, né, o finalzinho lá de Ezequiel 18. O que está escrito? Olha o que ele fala, né? Estavam adorando em direção do Sol. Olha aí, ó. Tá vendo? Em direção do sol. Só que eles estavam de costas para o templo do Eterno. Eu vou aqui para o texto português, né? Aqui, ó, de costas para o templo de Yahweh, dando as costas para o templo de Yahweh. E tinham seus rostos voltados para o oriente, prostrando-se e adorando ao Deus Sol, tá? Jeremias, capítulo 8, de 1 a 3. Naquela época, assegura o Yahweh, os ossos dos reis e os líderes de Judá e os sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos túmulos, e mais, serão expostos ao sol, à lua e aos astros do céu, ou seja, as estrelas, os planetas e assim vai, que eles tanto amaram e seguiram, aos quais atribuíam
poder divino. O problema é você olhar o sol, a lua e as estrelas, como a religião cristã criou, né, uma ideia de que quem estivesse olhando para o sol, para a lua e para as estrelas é pagão, tá pecando e assim vai. Não. O problema é você olhar, não ver ele como um relógio, o presente que o Eterno nos deu, né? Ou seja, as tábuas celestiais, que a Bíblia fala muito, que está escrita, as coisas que o Eterno quer nos mostrar. O Eterno não faz nada sem revelar os seus. Onde é que está a revelação do Eterno? Nos céus, né? Você vê que Guiliana, ou seja, o livro de Apocalipse, que é a revelação que foi dada a João, ele fala de quê? Um grande sinal, um extraordinário sinal surgiu. A mulher vestida de sol, com 10 estrelas e a lua aos seus pés, né? Então você vê que a constelação de Virgem, que estava com a constelação de Leão acima da cabeça dela, tinha 3 planetas alinhados e a lua estava aos pés dela. Então você vê que é um alinhamento celestial, o que João viu, e aquele alinhamento significava algo. E aí ele relata o que significa, né? Então você vê que o povo, né, caldeu, que é o povo que olha para as estrelas, que contempla, que observa as estrelas, né, isso está na cultura dos semitas e dos povos há muito tempo. Qual é o problema? Eles olhavam e faziam o quê? Aqui, ao sol, à lua e aos astros do céu, que eles tanto amavam e seguiam, aos quais atribuíam poder divino. Você sabe que o poder divino é do Eterno, que consultavam, ou seja, não perguntava a Yahweh, pergunta ao Deus Saturno, né? E adoram e prestam culto. Ou seja, adorar e prestar culto somente a o próprio Yahweh. Mas eles estavam fazendo isso? Não. Eis, portanto, que os seus restos mortais não serão ajuntados nem enterrados antes de se tornar esterco sobre o solo. E a morte será preferida à vida por todos os que restarem desta nação perversa, em todos os lugares para onde eu os expulsar. Oráculo de Yahweh, o Senhor, o Todo-Poderoso. Claro que isso não é a todos os judeus da tribo de Judá, tá? É só aos desobedientes, que preferiram a morte do que a vida. Deuteronômio 28. Escolhe por bem a vida, né? Se tu obedecer o mandamento, tu terás bênção. Se tu desobedecer, vai ter maldição. Porém, escolhe por bem a vida, porque se tu desobedecer o mandamento, vai ter morte, tá? Então, esses aqui é o que preferiram a morte, ou seja, desobedecer o mandamento de Deus, aos que preferiram a vida, que é obedecer o mandamento de Deus, tá? A tribo de Judá é uma tribo extraordinária, tá? O Eterno é misericordioso com a nossa vida, porque ela carregou a Torá, né, do jeito que pôde, até chegar aos gentios, as 10 tribos do norte que estavam espalhadas pelo mundo, e o nosso rabino nos trouxe entendimentos que muitos não conseguem enxergar, né? Yeshua HaMashiach, né? Glorificado Deus de Israel, que preservou a verdadeira Judá entre os povos, e Yeshua HaMashiach, o rei da tribo de Judá, o rei de Israel, que nos mostrou a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a Torá, né? A Torá viva, aquela que traz a vida, né? E aqueles que buscam o contrário dela encontram a morte, né? Glorificado seja o Deus de Israel. Sanfonias, capítulo 1, do 4 ao 6. Olha que interessante. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Aniquilarei neste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras junto com os sacerdotes. Aqueles que vão para os altos do terraço a fim de adorar o grande exército de estrela. O que é que eles vão fazer? A fim de adorar, ou seja, cultuar, tá? O grande exército de estrela. E aqueles que se prostram junto ao nome de Yahweh, o Senhor, e também por
Macau, né, Malcom, Moloque, o grande rei. Os que deixam de seguir o Senhor, não o buscando nem consultando. Então você vejam que são pessoas da tribo de Judá que juram pelo nome de Yahweh, mas também juram por Moloque, tá? Então eles estão ali no meio, certo? Adorando o que? As estrelas, tá? Uma coisa interessante, o nome Malcom, tá? É Moloque, tá? É um dos nomes de Moloque, tá? E muitos pais aí colocam o nome da criança de Malcom, né? Complicado. Meu povo padece por falta de conhecimento, né? Não é o que está nas escrituras? Amém. Vamos lá. Aqui o último texto, né? Antes, se está uma hora e meia, acho que eu vou parar esse vídeo e vou fazer outro, para não ficar maçante, né? Fazer 2 vídeos. Aqui, ó. 2 Reis 23, versículo 5. Destituiu todos os falsos sacerdotes, homens pagãos que os próprios reis de Judá haviam nomeado para queimar incenso sagrado sob os altares idólatras das colinas da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, aos planetas e todo o exército do céu, tá? Então você veja que não era só os pagãos. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu quero mostrar que no meio dos israelitas, né, eles eram para ser a luz para o mundo. Eles eram para ir para a Babilônia, para levar a Torá para a Babilônia. Mas o que aconteceu? Eles levaram, mas eles também absorveram trevas. Eles levaram luz, mas também absorveram trevas, né? E aí veio Baal, incenso, sol, lua, planetas, exércitos, e tá até hoje, né? Você vê a estrela, você vê a lua, a adoração do calendário, você vê o sol, né, com o kippah, tudo. Eu estou falando não da tribo de Judá, né? Temos que ter cuidado com a religiosidade, tá? Religiosidade. Eu conheço vários judeus extraordinários, pessoas nota 1 milhão, tá? Mas a religião é algo que devemos combater em todos os sentidos no intelecto, né? Não combater com arma de fogo, nada disso, no intelecto, né? Vamos para Torá, né? Falar de Torá num canto, falar Torá, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Então, eu trouxe um pouquinho do calendário para os irmãos aí, né? O cristianismo tem muito paganismo, muito mais do que o judaísmo, né? Muito mais, mas o cristianismo também tem muitas coisas boas, assim como o judaísmo tem coisas extraordinárias, né? Os sábios, né, da tribo de Judá é algo assim que a gente vai estudando, aprende, mas chega um ponto que sempre tem ali algo, né, grandioso do Eterno através da vida dos irmãos. O Eterno usa todos, né? Efraim, Manassés, Judá, Benjamim, usa todos, né? Todos estão espalhados, né? A gente vê em Apocalipse, né? 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil da tribo tal, e assim vai, tá? Aqui eu vou deixar para o próximo capítulo, eu vou ler o livro de Moisés, que fala dos meses, dos dias, 364, e é extraordinário, ok? Shalom, shalom. Eu vou dar só uma dica com relação ao livro de Moisés, tá? Você vê que as religiões botam para nós que Moisés escreveu 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Mas Moisés escreveu mais 2, fora alguns apócrifos, fora várias outras coisas. Moisés se dedicou totalmente ao serviço do Eterno. Um deles, que é extraordinário, é o livro do Justo. Você vê ele mencionado em Samuel, vê ele mencionado no livro de Josué, né? Claro que Moisés escreveu até uma parte e depois outros justos assumiram a contextualidade, né? Ali a continuação do livro do Justo, né? Que é o livro de Jazar,
tá? Moisés escreveu bastante coisa no livro de Jasar. E extraordinário também que Moisés escreveu é o livro de Jubileus, tá? Por que você não conhece esses livros? Porque tanto a religião judaica quanto a religião cristã tirou do cano para que você não leia. Por quê? Porque o livro dos Jubileus, tá, vai destituir esse calendário aqui como outras coisas, tá? Você vai ver no livro dos Jubileus olha, é para matar todo tipo de idolatria que tiver em calendários, de tudo, tá? Eu vou fazer o próximo vídeo falando desse calendário, ok? Então, que o Eterno derrame bênção e guarde cada um dos irmãos em nome de Yeshua HaMashiach para todo sempre. Que o Pai proteja e defenda a tribo de Judá e a tribo de Efraim. Que ele una na mão do nosso Mashiach e transforme as duas casas, aquela que vive brigando como Jacó e Esaú no ventre da mãe, Israel, na mão de Yeshua, se junte e seja um Israel forte e poderosa, assim como o Eterno disse a Moshe: de ti, Moshe, eu transformarei esta pedra no Israel forte. Bendito és tu, Pai, porque as tuas promessas são extraordinárias, passado o tempo, Pai. Bashem Yeshua, amém, amém e amém. Shalom, irmãos.